As estatísticas dizem que em cada 1 milhão de nascimentos tem a probabilidade de nascer uma mente genial. Mas a gente tem que saber um pouco mais o que eles querem significa para eles mesmos. E voltamos naquele tripé. Eu estava lá em Paulo Freire, né? Eu vivendo com o outro e com o mundo. É eu, o outro mundo. É o que está abaixo. Qual é o nosso mundo? É outro conceito que está largando. Essa sala, essa cidade já com 1 milhão de habitantes. Puxa, é mesmo, muito habitante. E é esse estado que é imenso, esse país que também é imenso. Então, ou essa terra que é um pouquinho maior do que todos, ou como diziam os meninos lá do CETED, essa galáxia. É verdade. Então, à medida que você alarga o mundo, você se sente menor e mais responsável. Não liga para o mundo, mas o mundo liga para você. Então, nós temos que procurar essas pessoas com capacidade e ajudá-los a pensar, né? Quando eles têm sua capacidade de pensar. E que valores eles estão vivendo? Muito provavelmente do meio ambiente que ele é criado. Os valores vêm daquele meio. O que dirige esse meio? Eu não sei, mas lá tem a família. E o que nós entendemos hoje por família? É isso. Aquele conceito simples, pai, mãe, 2 filhos, um papagaio, um cachorro, um papagaio. Realmente não há mais essa família. Não há algumas, mas estão muito quietas lá no seu círculo de giz. A localização social. Esses tipos de problemas, precisamos de chamar essas crianças com capacidade. Veja bem, já temos 2 funcionando, enquanto ela tem tempo de fazer, tanto vida física, e já com uma inteligência que possa trabalhar esses dados. Mas lembra quando eu falei que todo mundo vai para a rede social e ninguém conhece as pessoas depois? Mas por que eu prefiro não ter os amigos perto de mim? Com ponto de partida, eu acho todas as perguntas inteligentes. As respostas nem sempre. Então, nós vamos. Bom dia, doutora. Meu nome é Simone. Eu queria saber o seguinte, existe uma queima de etapa, por exemplo, uma criança que aos 3 anos já lê autonomamente, e aí eu tento segurá-lo porque eu acho que ele ainda não está pronto. Eu sei que ele tem algumas capacidades, até muito além do que a gente imagina. Tem muitas palavras aí que precisamos discutidas mais. Por exemplo, eu acho, tudo indica que é preciso deixar a criança indicar sobre nossa idade. São tão diferentes umas das outras que parece que a natureza esforçou para fazê-las diferentes. Assim, a precocidade pode não durar muito tempo, mas ela sabe ler. O que nos traz aqui? E nós então dizemos que a criança com talento, 9 anos é pouco cedo também, ainda está na abertura da mente. Geralmente os sinais de talento, mesmo na física, ele começa a ser claro ao redor de 11 anos na escola. Então ela enfoca bem a educação humanista. Sim. Né? Uma escolha que eu fiz. Isso. Não vi outra melhor. Não, com certeza. Eu gostaria de saber, eu gostaria que a senhora colocasse o papel importante da família, né? Nesse foco com essas crianças com dotação e talento, e para que eles no futuro não sejam arrogantes, né, que eles convivam No presente, né? É. As expectativas dos adultos modelam muito a direção que a criança anda. Ao mesmo tempo que alguns pais acham muito infantil, e tudo que ela faz acha uma beleza,
àqueles pais que querem gostar. Porque o seu irmão, né, o seu primo, vão continuar. Nosso processo de identificação. Como começa tudo? Começa tudo na escola. Até há 2 anos nós trabalhávamos iniciando a identificação do 2º ano do ensino fundamental. Estamos começando agora com a educação infantil, começando já com crianças com 5 anos. Coleta de dados na escola. Nós convidamos a criança para participar da observação assistida, que é o momento da criança conosco no SEDET. O dado mais real nosso, mais atualizado. E para atender o interesse dela, o SEDET ele é dividido em 3 áreas. Ciência, investigação e tecnologias, comunicação, organização e humanidades, e criatividade, habilidades e expressão. Explora o contexto geral, eu e o mundo. Nós trouxemos aqui 2 exemplos de atividades trabalhadas com as crianças. A primeira, Salvando Vidas, que seria uma atividade com foco nos primeiros socorros. Ela acontece dentro de uma universidade. As crianças são levadas juntamente com o facilitador e um voluntário da comunidade e ela acontece dentro da universidade. Comunicação, organização e humanidades, que trabalha na concepção do outro. A primeira atividade é uma atividade de alemão. Nós recebemos muitas vezes voluntários, né? A nossa associação ela tem um convênio com a União Europeia, então nós recebemos voluntários de fora do país e esses voluntários nos ajudam em diferentes conhecimentos, diferentes áreas de conhecimento. Ali a gente tem um voluntário que trabalhava o alemão com as crianças. E por fim, a área de criatividade, habilidades e expressão, que é o autoconhecimento, conhecimento do eu. Nós temos ali atividade de encenação, que é o teatro, né? Uma atividade muito famosa, muito requisitada. As pessoas quando vão ao SEDET, quando notam, né, o que as crianças fazem, nós somos frequentemente visitados a fazer essas apresentações em escolas, em diferentes locais da comunidade. O André mesmo, que foi nosso aluno, ele participou dessa atividade. O SEDET sendo o órgão da prefeitura, não aconteceria SEDET se nós não tivéssemos a ASPAT como a nossa unidade executora. É a força do SEDET, é o que permite o SEDET caminhar, é a nossa associação de pais. A nossa associação, ela é formada pela equipe do SEDET, é formada pelos pais de alunos do SEDET, ou mesmo pais que não sejam de alunos do SEDET, e profissionais da comunidade que colaboram sempre conosco. É a força da ASPAT que permite com que o SEDET caminhe bem. É a ASPAT que segurou, algum tempo atrás, quando a política, houve uma divergência política, e a ASPAT segurou o SEDET. Foi a equipe de voluntariado que segurou o SEDET. Portanto, eu ressalto aqui a importância da associação, especialmente nessa caminhada que vocês estão tentando retomar, o fortalecimento da associação de pais. A nossa associação, no ano passado, nós conseguimos o certificado de filantropia, o que nos permite, em Lavras, só há 3 unidades que têm esse certificado. A ASPAT é uma delas. Então, ou seja, é um trabalho sério. E é um trabalho que precisa acontecer em parceria com o SEDET. Quando a gente fala de atender os interesses das crianças, nós recorremos à comunidade. É na comunidade que a gente busca o voluntariado, que vai fazer o nosso trabalho de fato ser concretizado, ligado ao interesse da criança. Nós trouxemos aqui em linhas gerais as 3 áreas do SEDET, ciências, humanidades e expressão. A quantidade de atividades, essas foram desenvolvidas no final do ano passado, em 2015. A quantidade de atividades por área, quantos voluntários em cada área e quantas crianças em cada área. Vocês podem ver que é uma abrangência forte. É conseguido através da ASPAT. É pela ASPAT que nós conseguimos essa parceria com a comunidade para recrutar os voluntários e fazer de fato o plano acontecer. Agora nós vamos falar, em linhas gerais, um pouquinho da nossa relação com a comunidade, que é o que faz a diferença, é o que faz o SEDET de fato acontecer. As nossas relações com as universidades de Lavras é uma relação muito importante, porque como eu já citei antes, nós vamos até as universidades com as crianças. Nós temos em Lavras uma força muito grande na UFLA, que é a Universidade Federal, e no Unilavras,
que sempre nos cedem tanto voluntários, que podem ser estudantes, professores, e também nos cedem espaço. Muito do que vocês estão vendo aqui são atividades variadas que acontecem lá mesmo na universidade. Nós temos uma atividade de dança que acontece regularmente num clube da comunidade. Nós recebemos frequentemente visita de pessoas que colaboram diretamente conosco. Lá em Lavras é o Rotary, que colabora muito. Nós recebemos constantes visitas por parte deles. E nós temos atividades em outros clubes também, como atividade de natação. Atualmente nós temos 2 escolas privadas que têm convênio com as partes e elas nos cedem locais dentro para que a gente possa levar os alunos e acontecer algo lá. As empresas. Nós temos muitas pessoas, muitos profissionais da comunidade, até pais mesmo, que entram em contato conosco para poder nos oferecer algum auxílio. Aqui nós temos a voluntária Somara, já está conosco há mais de 10 anos. É interessante porque muitos voluntários, eles criam um certo vínculo com a gente, né, Silvia? Que a gente não consegue, que é bom manter, porque é muito... vira uma relação muito familiar, a gente se torna muito próximo. Isso é comum no CEDET, essa relação, esse vínculo. O investimento que é feito é um investimento em termos financeiros, ele é muito pequeno diante dos resultados lá na frente. Estarmos aqui hoje com a proposta da retomada, com uma resposta positiva de vocês da comunidade por estarem participando, eu posso dizer para vocês com plena convicção de que, usando uma fala da doutora Zenita, a doutora Zenita uma vez me disse que a gente, na vida, nem sempre a gente faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa para ser feito naquele momento. E eu acho que a educação, no momento, ela precisa desse olhar para a capacidade. Eu trabalhei no Decolar, que é um programa para atender as crianças com capacidade e talento. Então, eu vou falar um pouquinho dessa experiência. Então, para mim, foi um prazer enorme trabalhar no Decolar. É uma experiência assim, em educação, em que você, como professor, você se vê realmente fazendo a educação acontecer. Mas foi uma experiência muito boa, muito interessante, porque eu tive colaboração dos professores na escola, tive colaboração da comunidade e descobrimos coisas assim incríveis. Aqui, como uma cidade muito enérgica, né, eu comecei a fazer, até como hobby, montar robôs, construir pequenos equipamentos. Cara, um dia eu falei, esse negócio sozinho tá ruim, né? Peguei esse equipamento, fui para o Parque São José do Monte, do lado, um sábado às 7 da manhã, me sentei lá e fiquei montando os robôs lá, programando, e começaram a aparecer jogos, pessoas e tal. Então já tem 5 anos que esse trabalho acontece. Ele chama automação do parque. Está acontecendo lá, as pessoas estão lá, não depende mais de mim, ele trabalha sozinho. Aí disso nasceu uma associação, nasceu um blog, nasceu um monte de iniciativas médicas aqui, um hacker club, enfim, aconteceu um monte de coisa aqui. Aí um dia eu conheci a Silvia, né? E a Silvia falou, Mauro, eu tenho que Decolar, me explicou o que era e tal, por que a gente não traz as crianças? Eu falei, ótimo, vamos trazer a criançada e vamos envolvê-los na nossa brincadeira no parque. Aí, começou a acontecer uma coisa interessante. Tanto a experiência das crianças convivendo conosco, com os engenheiros, porque eu atendo lá muito estudante de engenharia que está fazendo TCC, o cara está meio perdido, eu ajudo, né? Fazer automação, fazer robô, fazer... Nós estamos fazendo uma cervejaria artesanal, controle da cervejaria artesanal, mas tanto as crianças começaram a conviver conosco, interagindo de uma maneira muito rica, como eu fui entendendo o seguinte, falar, pô, eles eram carinhosos com a Silvia. A Silvia afetiva. Eles acharam a escola um lugar legal, olha que coisa extraordinária. Né? Eu tinha uma professora no 2º ano, o instrumento pedagógico dela era uma régua de madeira que veio médico com ele. Era a pedagogia da época. E aí, mas não só então eu fui vendo que eles tinham uma relação prazerosa com as escolas dele. Né? E foi um negócio extraordinário. Essa aqui é uma imagem lá da nossa brincadeira. Esse cara barbudo aí, o nome dele é Ramalho, né? O nosso máximo cliente.
O Ramalho veio aqui um dia para conhecer o trabalho, para fazer uma oficina da criançada. Existe uma linguagem de programação chamada Python, uma linguagem de programação que está muito em evidência no mundo aí e tal. O Ramalho é uma espécie de um dos caras do Python no mundo. Ele acabou de editar um livro de Python, o livro saiu nos Estados Unidos, está sendo traduzido para ser lançado no Brasil. Né? E ele veio aqui, fez a oficina da criançada. Então a gente fez um trabalho muito rico. Pode passar, por favor. Em determinado momento a gente achou que as crianças queriam aprender a programar jogos e tal. Então a Silvia arrumou uma escola que nos cedeu um espaço, no sábado de manhã. E a gente foi fazer a oficina de programação e eu vi uma criança que nunca tinha programado na vida publicar um jogo na internet depois de menos de 2 horas de trabalho. Um negócio assim. É mágico. Você não sabe de onde saiu aquilo. E o menino publicou o jogo. Né? A gente fazia também, a prefeitura tinha uns kits, né, daqueles do Lego, Mindstorm, a gente fazia oficina com eles. Eles gostavam muito de montar coisas, eu levava equipamentos antigos, a gente desmanchava tudo, via o que tinha dentro, ligava e tentava fazer outra coisa daquilo. Era muito fácil. Eles eram o que mais gostavam. Eu levava uma marreta e falava assim, ó, a marreta é o último recurso. Só pode usar a marreta quando não conseguir desmontar mais. Né? Você também o brilho no olhar do menino marretando o celular no meio do... Fantástico, fantástico. Mas então o que eu queria dizer? Que através de eu ver o olhar dessas crianças com a escola, que eles estavam em paz com a escola, e que a escola é o lugar de se aprender, isso começou a pensar nisso. Eu falei, quem sabe eu não volto para a escola? Quem sabe eu não arranjo uma escola que me dê uma relação de prazer? Né? Aí eu fui lá no INPE, bati na porta, o primeiro cara falou comigo que eu estava velho. Não, quero você como orientado, está bem. Aí eu bati numa segunda porta, o cara tocou. Né? Eu, depois de 25 anos, fiz prova, concorrendo com a meninada recém-formada do ITA, passei, fiz os créditos em 1 ano, no ano passado, sem brigar com professor nenhum, nem nada, estamos em paz. Agora estou trabalhando num projeto de pesquisa dentro do ITA, na Amazônia, eu adoro floresta, meu negócio é trabalhar com florestas. Ou seja, qual a mensagem que eu quero dizer? Eu não sei. Acho que seria muita pretensão da minha parte eu dizer assim, que eu ajudei, que eu mudei a vida, que eu trouxe algum benefício para essas crianças. Não sei, eu não convivi com elas depois, certo? Mas eu posso estimular um negócio. O Decolar mudou a minha vida. Obrigado. O Victor sempre foi uma criança muito especial, né? Então, pra gente, ele com 8 anos, ele já lia livros assim, enormes, ele queria ir na livraria, ele fazia umas coisas que a gente, né, eu e meu esposo, a gente achava estranho. Nossa, estranho para a idade do menino, né? O menino nem estranho, né? Aí, o que aconteceu? Em 2012, tudo isso começou a fazer sentido para a gente. Porque foi quando ele foi convidado a participar dos programas do Decolar, né? Aí eu coloco que foi uma fase muito, uma fase maravilhosa nas nossas vidas, porque nós crescemos muito com isso. Ele, entre de 8 para 9 anos, ele começou a ir sozinho, porque ele fazia a Zona Sul, ela era atendida no centro, lá na Câmara, né? Então, e aí, como que nós vamos fazer para o menino ir, né? Eu e meu esposo, a gente trabalha o dia todo, e agora? Não, mas é uma oportunidade para ele, né? Enfim, todo mundo, né? A gente via a alegria estampada no rosto dele, né? E isso para a gente era muito, muito importante. O que aconteceu? Acabou. Simplesmente acabou. Né? E começou. Você vê o seu filho desmotivado, você vê o seu filho triste, porque lá no Decolar ele encontrava o que ele queria. As facilitadoras proporcionavam para ele o que ele queria fazer. Né? Era uma situação diferente da escola. Né? Enfim, né, aquilo assim, a gente tem, né, tempo, a gente falaria aqui vários, né? Mas assim, eu coloco que com o meu pouco conhecimento sobre o assunto,
chego à conclusão que os alunos com deficiência, né, para os alunos com deficiência, existe todo um trabalho com profissionais adequados, capacitados, para que se igualem à média. E para os alunos dotados e talentosos, o que é oferecido? Hoje, nada. Essas crianças dotadas não encontram no sistema educacional base favorável para desenvolver sua capacidade. Isso, para mim, é uma forma de preconceito. E eu coloco para vocês também um trecho do livro da doutora Zenita. Ela fala assim: sem uma assistência cultural, econômica, crianças e jovens dotados de meios pobres acabam se marginalizando. Adultos menos escrupulosos os mobilizam facilmente para atos negativos, criminais, servindo eles de escudo para o banditismo. Doutora Zenita. Esse trecho, gente, pessoal, ele é de 1972. E como ele é atual? Como ele é atual? Então, eu trago assim, o tema do nosso encontro: dotação e talento. Quem é o responsável? Nós precisamos recomeçar. Não podemos deixar nossas crianças esperarem mais. Muito obrigada. O meu filho foi reconhecido pela Marlene, foi a primeira professora dele, no Silvana Maria, em Cerejeiras. E de lá para cá, foi para a gente uma descoberta muito grande e uma virada muito grande na vida de todos nós, em casa. O meu filho, né, para quem sabe as características dele, é uma pessoa extremamente questionadora. Um não por não é uma resposta válida para ele, sem desenvolver uma linha de raciocínio. Uma pessoa de opiniões extremamente fortes e de se sentir desmotivado muito rapidamente. Que precisa o tempo todo ter algo novo, ter alguma coisa nova. Eu não estou falando do Caio quando começou no Decolar. Estou falando do Caio, hoje, ele continua esse mesmo garoto. Só um pouco mais criterioso agora, por causa da idade. O Caio, com a diferença da Vanessa, a gente teve a felicidade de participar por muito tempo no Decolar, no programa Decolar. O Caio foram 8 semestres, foi de 2010 até 2013. Com a tristeza aproveitando o que a Vanessa falou, do último semestre, ser bem triste, porque todos os recursos que tinham o programa Decolar, eles foram sendo tirados. Né? Chegou a um ponto que, quando acabou, só tinha os voluntários como moram. Não tinha mais os recursos. Não tinha mais transporte, para os que precisavam de transporte, não tinha nada mais. Então, quem viveu esse último semestre sofreu bastante, porque a mudança na vida da gente é muito grande. A mudança na vida dos pais, principalmente, é muito grande. Para você entender que o seu filho não é uma pessoa diferente, não tem um distúrbio, né? Ele não é rabugento, ele não tem preguiça de estudar. Ao contrário, a gente não sabia disso. O trabalho dos facilitadores, né? Ao longo desses 4 anos, praticamente, que o Caio participou do programa Decolar, ele teve 3 facilitadores. Estou lembrando o nome de 2, que era a Karina e a Luciane. E a Selma também. São 3 facilitadores dele, porque ficou muito tempo. Né? E sempre era uma novidade. E muitas vezes eu ia com gosto, até nos sábados, quando eu podia, nos sábados, levar ele até ponto de partida para ele ir com um grupo lá, encontrar com todo mundo, né? E partir para as aventuras deles. Quando eu conheci o Decolar,
eu cheguei na observação assistida, a primeira pessoa que eu vi foi a Silvia. Ela me atendeu pela porta, eu estava com aquele bilhetinho na mão que me dizia o que fazer, minha mãe do meu lado. Eu estava, mãe, me deixa aqui, vai embora, eu quero conhecer logo. Minha mãe não queria ir, queria ver a Silvia. Aí a Silvia, pode deixar ela, agora eu cuido. Aí ela simplesmente pediu para entrar. E eu comecei a ver um monte de sala, um monte de coisa nova, diferente, e nenhum professor me dizendo o que fazer. Eu fiquei, agora, o que eu faço? Não era uma coisa administrada ou o mestre ali na frente passando alguma coisa na louça para você copiar. Simplesmente você tendo autonomia para fazer aquilo. É essa a diferença do decolar. Chega quinta-feira, ela te tira da sala e conversa. O que você está fazendo para seguir seu sonho? E ela te ajuda, ela te dá estrutura para isso. Referenciais que eu tinha naquela época, eu fui da primeira turma do Decolar. Se vocês pegarem os jornais do Decolar naquela época, manchete, São José cria escola para alunos superdotados, a minha foto estava ali. Naquela época, eu lembro, eu sou um dos primeiros da minha família a fazer faculdade. O que eu esperava de mim mesmo naquela época, que era o que os meus pais me passavam, que eu poderia fazer um ótimo curso técnico no Senai, trabalhar numa grande empresa, constituir uma família. Mas vocês foram os primeiros a enxergar um potencial muito maior em mim. E a partir daí eu passei a esperar muito mais de mim mesmo. Mostrar que o programa dá certo. Não que eu seja um exemplo que deu certo, existem outros exemplos da minha turma. Sabe, eu tenho colegas que estiveram no Decolar comigo, que fizeram medicina, aliás, que estão fazendo medicina, tem uma amiga que está se formando em economia, e muitos outros que fizeram parte do Decolar, descobriram sua orientação profissional, hoje são muito bons naquilo que fazem. Porque eu quero que outros jovens, assim como eu, tenham essa mesma oportunidade que eu tive. Boas famílias, mas o senhor também com a sua história, né? Gastando o senhor deixar a escola. Deus, isso aqui é um curso completo. E ali está a professora, as três, né, da secretaria, que puxaram assim à frente, bem. Eu também andei nessas escadas aí, até aprender esse caminho de cor, porque nós começamos a ter aquele empenho local. É uma cidade grande, muita gente. Eu não sei como que vocês vão começar a fazer a bola rolar, mas olha, aqui está uma boa semente. Muitas crianças não são vistas. A gente não está vendo capacidade, não está escrito na testa, ok? A gente vê as deficiências, principalmente as físicas, mais de perto. Mas esse depoimento que vocês, mas não está lá a visão. Mas a gente tem que aprender a olhar para isso com aqueles sinais, quais são que eu posso ver, os sinais. E fizeram isso muito bem aqui. Eu também estou aqui na torcida. Eu fiz 5 anos, né? A professora América foi lá, gostando da experiência, e contamos o Rio Grande do Sul, e nós tivemos aqui bastante apoio. Não podemos, nesse sistema, fazer as coisas fora da lei. Eu faço. A lei está errada. O CEDET é fora da lei, mesmo hoje com certo orgulho, porque não temos qualquer ajuda que nos venha de qualquer lugar, menos a prefeitura. É preciso, gente. Como é que nós vamos mudar uma lei que todo mundo acha que nasceu assim, é para morrer assim e vai fazendo mais em cima? A lei está errada. Essa lei que manda fazer as coisas para os alunos. Alguém pensa em Brasília e nos diz que tem que ser assim, sabe? Está errado. Na hora que as meninas aqui, professores, Rosângela também, começaram a dizer, não, vem cá, nós temos, não, tem que seguir o médico. Seguir para onde? Eu não tenho para lugar nenhum. Então, eu sinto muito, nós não podemos adotar uma teoria para um país desse. É pouco conhecimento. E nós não podemos mandar os professores, você tem que estudar o fulano de tal, porque foi meu professor, eu gostei muito dele, era muito bom. Ok, até pode, mas não pode ser obrigado. Então, agradeço vocês terem coragem de vir aqui, e a vocês, nós precisamos mesmo da gente. Olha quantas crianças estão lá, né? Nas escolas municipais.
faço parte desse grupo, que se chama Grupo de Estudos e Apoio ao Talento. Dentro dessa escola. Onde estão esses alunos?